o cérebro entende que você está gerando a mastigação de um bolo alimentar. E que logo em seguida você vai engolir isso. Quando você engole a saliva com o gosto do chiclete, por exemplo, isso vai cair no seu estômago, e o seu estômago vai gerar um suco gástrico para deteriorar esse alimento que na verdade não é alimento, só é uma saliva com gosto de açúcar. Quando nós comemos, por que depois do almoço nós sentimos sono? É muito comum isso. Você se alimenta, a comida vem para o seu estômago para haver a digestão. Suco gástrico para deteriorar todo o alimento. Aquilo que nos serve, a mucosa do nosso sistema digestivo vai levar para a corrente sanguínea e o que não serve vai para o intestino como um bolo fecal. Então, aquilo vai ser eliminado como fezes. Os demais que foram para a corrente sanguínea vai ser usados, os nutrientes, tudo aquilo que a gente precisa, e o que não nos serve vai ser filtrado pelos rins e eliminado pela urina. E aí eu cheguei à conclusão que a cerveja não serve para nada. Porque o que você bebe, você elimina. Ah, só um minutinho que eu vou no banheiro. Bota outra aí. Dá licença que eu vou no banheiro. Nada fica, significa que a cerveja, a única coisa que te traz como bom, talvez para muitos são, é a sensação de que você está drogado. Aliás, não precisa nem beber cerveja para sentir a sensação. Coloca um oxigênio a 100% para tu ver como você fica doidão. Fica doidaço. Não precisa nem beber nada, não. Você fica doidão. Seu batimento. O coração começa a bater no ritmo, porque aumenta a dilatação das artérias, aumenta o ritmo cardíaco e aumenta a oxigenação do cérebro. E se o cérebro recebe muito oxigênio, você fica ligado. O que acontece com a droga quando você usa? Ela vasodilata as artérias, aumentando os batimentos cardíacos, levando grande quantidade de oxigênio para o cérebro e deixando você doido. Vai, louco! E aí quando você olha pro cara que tá lá tomando, dançando, ele só e ele com ali pequenininho, ligadaço. Por que ele tá com as pupilas pequenas? Você olha para o cara tá com aquele tamanhozinho. Pupilas retraídas, uso de droga, bebida alcoólica, quebra de glicose, possível hipoglicemia, coma alcoólico, choque, estado de choque, convulsão, morte cerebral. Beber. Vamos beber. Vamos beber. E aí tem um detalhe. Pior. Vamos ficar doidão. Pior, você começa a se alimentar com comidas irregulares, que vão cair placas de gordura e colesterol na sua corrente sanguínea. E esse colesterol vai ficar transitando até se alojar na parede das artérias. Aliás, uma das poucas coisas que o rins não consegue filtrar, de fato, é as placas de gordura. Aquilo vai ficar transitando. Aliás, a única coisa que eu conheço que quebra placas de gordura é detergente. Já pegou? Pega uma panela suja de óleo e pinga 2 gotas de detergente para você ver o que o detergente faz no óleo. Detergente bom. Aí, eu não conheço ninguém que toma suco de detergente. Né? Não conheço ninguém que bebe detergente, que faz um processo endovenoso de detergente para poder fazer a quebra das placas de gordura. E aí não tem como. Essas placas de gorduras vão alojar na parede das artérias, diminuindo o espaço interno, aumentando a pressão sanguínea e trazendo para essa pessoa uma elevação de colesterol e aumento de batimentos cardíacos, porque ela passa a ter uma hipertensão. A hipertensão vai vir para ela fatalmente após o colesterol. E os rins de nada conseguem fazer, eliminando isso que não serve para nós. Vamos ver como o coração funciona. O coração se contrai cerca de 70 vezes por minuto, reproduzindo de forma periódica o que denominamos de ciclo. Dá sangue a todas as partes do nosso corpo. Você sabe o que é interessante? Que o coração, ele trabalha como um sistema, como vocês viram ali, né? O processo, a gente fala de átrios e ventrículos separadamente, mas ele trabalha em conjunto. Por isso que as válvulas bicúspide e tricúspide mitral, quando elas abrem descompassadamente, ocasiona-se uma arritmia cardíaca. A partir de segunda-feira, nós vamos começar a ver as doenças, as cardiopatias, AVC, colesterol, diabetes, hipertensão, todas as doenças que podem trazer algum tipo de risco para a vítima. Então, quando nós desenvolvemos essa atividade, nós temos que entender que o coração ele é responsável pelo bombeamento e que ele tem que
trabalhar em conjunto com quem? Com o sistema de oxigenação. Os pulmões têm que oxigenar a corrente sanguínea para que possa ser mandado para o corpo. Por isso que é uma bomba contrátil. Aí nós vemos aí o coração, a parte superior. Essa parte superior, ela contém o marca-passo natural que vai gerar a sinapse nervosa, fazendo sinusal, sinoátrio, átrio ventricular, His Purkinje. O que é His Purkinje? É aquele processo onde você tem as ondas QRST, QRS e T. Então ela vai fazer esse processo de contração e relaxamento dos átrios para que possa novamente encher. E o coração faz isso constantemente. Você sabe quando é que o coração começa a fazer isso? Desde o momento que há fecundação, 7 dias depois a anidação, se transforma num blastocisto que vem até a parede do útero, iniciando então a geração do feto. A partir do momento que gera a placenta, no primeiro momento, a primeira coisa que começa a bater é o coraçãozinho, até o último dia da sua vida. Então ele já começa. Já os pulmões, diferente do coração, ele entra em movimentação sim dentro do líquido amniótico, dentro da placenta, porém o líquido amniótico vai entrar e sair pelos pulmões, constantemente, até o momento que ele vai nascer, e nesse momento não pode mais haver entrada, porque pode haver aí então, principalmente se ele tiver o bebezinho lá, o feto fizer um cocôzinho dentro, que vai ser no momento que o líquido amniótico vai se tornar em sofrimento, que é esverdeado. Se ele nasce e broncoaspira isso pode trazer problemas para os pulmões. Um bebezinho quando nasce, por que ele chora quando nasce? Porque pela primeira vez ele vai sentir a dor de expandir os pulmões entrando o oxigênio. Então quando você pega aquela primeira passagem, quem sabe a primeira passagem da Bíblia? Então formou o Senhor. Então o Senhor formou o mundo, como é que é? Que é? Não, tem uma outra coisa. Então o Senhor formou o homem, lhe dando o fôlego da vida, lhe tornando um ser vivente. É algo parecido como isso. Quando Deus formou o homem, ele lhe deu o fôlego da vida, transformando ele em um ser vivente. Isso é muito parecido com o nascimento. Porque Deus cria o homem, Deus concebe a mulher ter o feto, a criança, e quando nasce, ele vai se tornar independente, respirando por si só, não dependendo mais do cordão umbilical da mãe, se tornando independente. Naquele momento Deus está soprando nas narinas daquele feto, daquele bebê, o ar, fazendo com que ele se torne uma alma vivente, um ser independente. Então quando ele inspira pela primeira vez, ele sente aquela dor e ele começa a chorar. E o coração que está batendo entre 120 a 140 vezes por minuto, os seus pulmões começam a respirar de 30 a 40 vezes por minuto, pelo menos numa condição normal, podendo ser mais. Então é um processo contínuo. Quando ele nasce e respira, ele se torna independente. Cessa-se a energia, tudo aquilo que vem do cordão umbilical para o feto, e ele passa a se tornar dependente dos seus próprios órgãos, que vão crescer, que vão amadurecer, que vão dar continuidade a vida inteira. Claro que ele depende da mãe para outros fatores, mas para que ele se torne um ser independente, a mãe não precisa ficar a noite toda lá bombeando o coraçãozinho dele, porque o coraçãozinho dele bate sozinho. A mãe não precisa ficar toda hora insuflando, porque os pulmões dele respiram. E o cérebro dele está todo momento em atividade. Tanto é que mais de 70% da energia do oxigênio que é para o feto, para o bebezinho quando nasce, é levado para o cérebro. Eu sei que era vai dar o tapa que a gente chora, né? Olha, tem nada a vai dar o tapa. E aí tem uma coisa interessante. Olha como que o lado direito é maior que o lado esquerdo. Se o lado esquerdo cabe, o lado direito cabe ali 200 ml de sangue, vamos dar um exemplo qualquer aqui, e o lado esquerdo só cabe 80, significa que o quê? Que a quantidade que vem aqui vai encher, fazendo com que aumente o espaço interno, fazendo com que, além dos choques intermitentes que ele vai ter as sinapses, a parte menor vai impulsionar com maior velocidade o sangue para externo.
Então, o lado esquerdo é bem menor. Aqui nós temos a cavidade interna. Outra coisa que é interessante, o sangue que transita dentro das cavidades do coração é onde há o bombeamento. Porém, para que isso aconteça, as coronárias do coração precisam receber o sangue oxigenado para que as células do coração respirem e mantenham esse funcionamento. Então, o coração, ele gera energia para si mesmo. Além dos choques intermitentes, ele também leva para as coronárias o sangue oxigenado, que ele impulsiona para todo o corpo. Para onde vai primeiro esse sangue oxigenado? Além de ir para o coração, também vai para o cérebro. Olha aí as artérias carótidas, que levam o sangue até o cérebro, e a jugular, que desce o sangue novamente voltando. Da mesma forma, nós temos o coração, que as artérias levam o sangue rico em oxigênio para o corpo, e a veia cava traz novamente o sangue pobre em oxigênio para o coração, fazendo com que haja essa troca. Então, o trabalho do coração com os pulmões são fundamentais para manter o cérebro vivo. Se o coração parar de bater e o pulmão parar de respirar, o cérebro só suporta quantos minutos sem oxigênio? 4 minutos. Então, os 10 primeiros minutos do atendimento de uma vítima, nós vimos na aula anterior, é importantíssimo. A primeira hora pós-trauma é necessária para que as primeiras 24 horas do atendimento intra-hospitalar sejam um grande sucesso, passando pela sala de estabilização e depois encaminhando para os setores que cabem, ou seja, ortopedia, ou seja, centro cirúrgico, ou seja, CTI, UTI, enfermaria, não importa qual seja o setor. Desde que o trabalho aqui na rua seja bem feito, o sucesso vai ser eficaz lá dentro. E aí nós temos a caixa torácica, como nós apresentamos aqui no nosso Jack, né? O Jack traz isso claramente. Imaginem vocês que esse coração, alguém já segurou o coração na mão? Esse coração vai estar protegido justamente por quem? Pela caixa torácica e especificamente pelo osso externo. Quando nós comprimimos, de fato, a caixa torácica, nós estamos comprimindo o coração e ao mesmo tempo aqui dentro nós temos também como proteção. Quem é que o coração vai estar protegendo? Quem é que essa caixa torácica também vai estar protegendo? Nada mais, nada menos que os pulmões. Então nós temos uma proteção natural. Quando eu falo que o traumatismo torácico é uma prioridade, é porque esse traumatismo vai afetar diretamente 2 dos 3 órgãos nobres: coração e pulmões. Tudo bem? Então o osso externo é fundamental para que possa ser feita aí a compressão. Não devolveu o coração. Por que o osso externo, professor? Oi? Por que o osso externo? Porque o osso externo. O osso externo é essa calota que vai fazer com que quando você comprime o coração, ele vai atingir diretamente quem? O músculo cardíaco, fazendo isso. Então o osso externo passa por cima do coração. Quando você comprime, não há nenhum risco dessa calota vir atingir o coração ou fazer alguma lesão no coração. Por quê? Porque essa parte que é o osso externo, que interliga as costelas, é que vai fazer com que quando você faça as compressões cardíacas, quando você comprimir, você vai atingir quem? O músculo cardíaco. Então quando você faz as compressões, é isso que acontece. Osso externo, porque ele está de forma externa, ele está aqui acima do pulmão, dos pulmões do coração. E aí nós temos a calota craniana, que está protegendo quem? O cérebro. Cérebro, toda a parte do encéfalo, toda a parte da região do bulbo, tudo que está protegido, está sendo protegido por essa carapaça. Do mesmo jeito que está sendo protegido aqui. Aí nós temos um problema. Essa região não há uma proteção específica, que são os órgãos adjacentes, como intestino, fígado, baço, rins. Eles não estão tão protegidos, porque eles são importantes para o nosso corpo, porém eles não são tão nobres quanto o coração, os pulmões e o cérebro, que tem que nos manter vivos. Aí nós temos toda a circulação. Tudo que está em vermelho significa sangue oxigenado, e tudo que está em azul significa sangue rico em gás carbônico.
A sístole, que é aquilo que nós estávamos falando agora há pouco, quando há uma sístole atrial, por exemplo, é o movimento da contração do músculo cardíaco, onde o sangue é impulsionado para os vasos sanguíneos. A diástole é o movimento do relaxamento do músculo cardíaco, onde o coração se enche de sangue. Então nós temos sístole. Quando eu falo a palavra sístole, fala sístole. Sístole. Você está forçando. Diástole. Relaxamento. Sístole. Diástole. Sístole, diástole. Sístole, diástole. Sístole, diástole. Contração, relaxamento, contração, relaxamento. Não tem. Só que aí o coração bate em. Enquanto os átrios estão em sístole, os ventrículos estão em diástole. Enquanto os ventrículos estão em sístole, os átrios estão em diástole. Então ele bate. A gente vê, cara. Fibrilação. A sistolia. Se enche. E aí você precisa fazer as compressões. 1, 2, 3, 4. Esperando que o coração fibrile, para que você possa dar o choque. Esperar que o marca-passo natural volte a bater novamente, para que o coração ative as suas ondas P, Q, R, S, T. Os vasos sanguíneos são constituídos por artérias. São vasos de sangue que recebem o sangue sob pressão do coração para qualquer parte do corpo. Elas pulsam, suas paredes são espessas e, quando são cortadas, o sangue esguicha. Aliás, pode esguichar até 1,5 metro de distância. Quando você vê que é um sangue arterial, ele está cada vez que o coração. Por isso que quando nós falamos em estancar, quando nós falamos em XABCDE, que é estancar a hemorragia, seja ela nas extremidades, com torniquete, ou seja com uma hemostase, em partes, tecidos moles que possam ter uma grande hemorragia, nós precisamos rapidamente fazer com que esse sangue pare de jorrar, seja ele arterial ou seja ele venoso. A maioria é mais profunda no corpo, inclusive por ser profundo, o osso mais longo do corpo é o osso do fêmur, que nós temos a artéria femoral muito próxima e distante da parte externa. Isso vai depender muito também da espessura da coxa de cada um. Algumas pessoas que são mais magras, você consegue até atingir a artéria. As pessoas que têm uma tendência da coxa muito mais grossa ou com muito mais massa muscular, significa que para mim poder diminuir o fluxo sanguíneo é um pouco mais complicado. Tudo bem? Aí nós temos toda a circulação, aqui dá para ver claramente, olha a distância entre a externa e onde passa a artéria femoral. Por isso, quando nós temos uma fratura completa fechada, ou completa exposta ou aberta, qual é o risco que há dessa fratura fechada ou exposta haver o quê? Haver o rompimento dessa artéria. Então, quando nós temos uma fratura exposta, fechada ou aberta ou incompleta, nós precisamos trabalhar com a estabilização. É o que o pessoal da tarde hoje começou a trabalhar especificamente hoje com todo tipo de estabilização de fratura, usando todos os métodos. Talas infláveis, talas moldáveis, improvisação, papelão, talas rígidas, uso de equipamentos que podem ser usados especificamente como meios de estabilização de fratura, além de saber estabilizar excelentemente uma fratura de pelve, uma fratura de extremidade inferior, superior, exposta, fechada, tudo isso vocês vão aprender quando forem lá para o nosso galpão, que é a parte prática que vocês vão desenvolver. Todo dia é uma aula nova. Aqui nós temos a espessura. Por que as artérias suportam alta pressão? Porque elas são preparadas para isso, para que haja essa elasticidade. Qual é o nosso maior problema? É haver uma pressão sanguínea excessiva e quando esse sangue retornar pela rede venosa, romper a rede venosa, fazendo com que esse vaso possa romper. Então, a hemorragia arterial é a mais perigosa. Não, hemorragia é hemorragia, sendo arterial ou venosa, qualquer uma das duas leva à morte. Inclusive até a hemorragia intraóssea, que você precisa estancar essa hemorragia na hora do tratamento da fratura. As veias são vasos sanguíneos que levam o sangue de qualquer parte do corpo, elas não pulsam, suas paredes são finas e flácidas, e quando são cortadas o sangue escorre. A maioria é mais superficial do corpo. Aqui nós temos, deixa eu pular isso aqui, aqui nós temos toda a parte de distribuição relacionada ao sistema venoso, que é paralelo ao sistema arterial. Está muito paralelo, um está próximo ao outro. Enquanto um vai, o outro vem. Pode ser que na hora que você tem uma fratura e que rompe uma artéria, você também está rompendo a rede venosa ao mesmo tempo. Então você pode ter ao mesmo tempo duas
dois vasos importantes, tanto arterial como venoso, tendo uma hemorragia severa. Imagine uma pessoa com hemorragia e ainda sendo diabética. E os capilares são vasos sanguíneos de carimento reduzido. Quando você tem, por exemplo, uma raladura de asfalto, quando você cai de moto, fica aquelas gotículas de sangue. Quando a gente faz o barbear, que fica gotas de sangue. Quando as mulheres, algumas ainda usam alguns aparelhos de barbear, que vai fazer aí a depilação e pode também haver aí o rompimento desses capilares, que são calibres reduzidos, são capilares menores, são vasos bem reduzidos. Ok? O sangue circula continuamente pelo nosso organismo para levar o oxigênio e os nutrientes para os milhões de células que o compõem, da mesma maneira que retira delas os produtos de despejo que produzem.